Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Gislaine Martins, advogada na área da saúde, mestre em Direito e atuo na área já há bastante tempo. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as ações em face a planos de saúde. Mas antes disso, enquanto vocês vão entrando, enquanto as pessoas vão entrando, eu gostaria de convidá-los para conhecer o nosso site. É www.gislaenemartinsadvocacia.com.br e eu convido vocês para darem uma olhada. Lá nós temos as áreas de atuação, nós temos as pessoas, alguns blogs, as parcerias que nós temos com outras áreas de atuação, civil, trabalhista, previdenciário, mas o nosso foco é o direito à saúde. E também tem o blog, que tem artigos publicados, algumas coisas que saíram na mídia. Então eu convido vocês para que vocês possam visitar o nosso site, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, que já vem aí há mais de 12 anos na área da saúde, adquirindo experiência e atuando na efetividade dos direitos das pessoas que necessitam de um tratamento, de um medicamento, e é muito importante que nós tenhamos sempre essa disponibilidade, né, para estudar, para buscar, enfim. Bom, hoje o nosso tema são as ações em face dos planos de saúde. Nós falamos na live passada sobre o home care, sobre ações em face de entes públicos, e agora a gente vai fazer alguns comentários e trazer alguns aspectos importantes em relação às ações em face dos planos de saúde. Gente, tudo bem, Maiara? Bianca, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, sempre começando com a entrevista com o cliente, nós vamos saber qual tipo de ação para aquele cliente é o melhor, é a mais indicada, né? Quando o cliente ele nos procura, que ele já fala, olha, eu tenho um plano de saúde, eu gostaria de solicitar um tratamento ou um medicamento. Primeiro, sobre os medicamentos, gente, existem os contratos de planos de saúde, eles já trazem a exclusão dos medicamentos, a não ser aqueles fornecidos em hospitais. Tem alguns tratamentos para câncer, né, que já está no rol da ANS, e alguns outros que a gente requer quando o cliente ele vai requerer também um home care, um acompanhamento domiciliar, que seria uma continuidade do tratamento hospitalar, né? Que nós até falamos um pouquinho disso na live passada. Bom, e aí nós vamos verificar se esse medicamento, ele realmente poderia ser utilizado somente em hospital, se essa continuidade ou não, porque em relação aos medicamentos, como eu mencionei, há uma exclusão já nos contratos de plano de saúde, então já é mais difícil para a gente conseguir os medicamentos em face dos planos de saúde, e aí a gente poderia ver outra forma para o cliente, mas os medicamentos não que seja impossível, tá bom? Mas é mais difícil, a não ser aqueles medicamentos que já são a continuidade do tratamento hospitalar e tudo mais. Bom, e daí a gente passa para os tratamentos que, primeiro, se tiver no rol da ANS, é muito mais tranquilo, né? Mas aí, geralmente, os planos não negam, a não ser que tenha uma limitação de quantidade em relação, por exemplo, a tratamentos de terapia ocupacional, de fonoaudiologia. Aí tem geralmente uma quantidade de sessões que o plano já oferece no seu contrato e aquela quantidade que está no rol da ANS. E aí, nesses casos, é claro que a gente pode ajuizar a ação em face do plano de saúde, mas aí o tratamento ele já vai estar no rol da ANS, né? Ele só não vai ser fornecido por alguma razão ou pela limitação, enfim. Bom, mas a dificuldade maior são aqueles tratamentos que não estão no rol da ANS. E aí, nós temos a ação de obrigação de fazer, né? Essa ação, ela tem duas formas, que é a ação de obrigação de fazer,
somente, ou a ação de obrigação de fazer com nulidade de cláusula contratual. E aí a fundamentação no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Quando é que nós vamos colocar a nulidade de cláusula contratual? Quando houver uma cláusula no contrato que vai impedir ou vai limitar o fornecimento de algum tratamento para o nosso cliente. No caso, por exemplo, o exemplo que eu dei da limitação de terapia ocupacional ou de fonoaudiologia. Aí nós vamos pedir uma nulidade da cláusula contratual, porque ela é considerada pelo CDC abusiva. Também no caso de home care, geralmente os contratos de plano de saúde, eles já trazem expressamente que não engloba o fornecimento de home care, né? Então, nesse caso, a gente coloca como nome da ação, ação de obrigação de fazer, com pedido de nulidade de cláusula contratual. E aí, para começar tudo, nós precisamos de um laudo médico, né? Um laudo detalhado, um laudo circunstanciado. E aí, nesse caso... Desculpa, gente. Eu mexi aqui num lugarzinho que não deveria. Bom, nesse caso, o médico é uma parte fundamental para a nossa ação, porque cabe ao médico fazer um laudo detalhado com o histórico do cliente para que nós possamos fundamentar o nosso pedido, contar os fatos. Eu sempre digo que numa ação da saúde, o mais importante são os fatos e não o direito, porque o direito, o juiz já sabe, né? Ele não sabe que aquela pessoa precisa daquele tipo de tratamento, de medicamento, enfim. E aí são nos fatos que nós vamos detalhar toda a necessidade daquela pessoa, por que que ela precisa daquele tratamento, por que que tem que ser aquele, e é com base no laudo médico, porque aí nós precisamos de uma opinião técnica, não é? Do médico que assiste aquele cliente, o paciente dele, ele vai mencionar a necessidade. Então, esse laudo é muito importante. A gente precisa orientar o cliente a pedir para o médico um laudo que tenha o CID, que tenha o histórico, que conste se já houve algum outro tipo de tratamento, se não, por que que não deu certo, se o tratamento foi realizado a longo prazo, enfim, todas essas questões são muito importantes para que nós tenhamos uma base, né, que é o laudo médico. Agora, se o médico não fornecer, aí a gente vai utilizar o laudo que o médico forneceu mesmo. E aí nós vamos ter que estudar um pouquinho sobre a patologia do nosso cliente, estudar um pouquinho sobre o tratamento, para nós conseguirmos especificar na ação e demonstrar para o juiz a necessidade daquele tratamento e as condições do nosso cliente, né? Que o juiz ele não tem esse conhecimento, então ele precisa ter essa base, ele precisa ter onde verificar o que realmente nós estamos falando. E aí é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para a gente aprofundar um pouco mais na nossa petição inicial, para que a gente consiga realmente demonstrar para o juiz a necessidade, não é? E aí nós vamos passar para os fundamentos jurídicos. Bom, nós temos sempre a ideia de que, pelo Código de Defesa do Consumidor, há a inversão do ônus da prova. Mas nas ações da saúde, gente, isso não é 100% confiável. O que que acontece? Pelo Código de Processo Civil, quem alega tem que provar, não é? Aí, a aplicação do CDC, ele é simplesmente quando há uma incapacidade técnica de provar o alegado, quando o autor possui uma incapacidade técnica. No caso das ações da saúde, o autor, ele tem como requerer uma prova pericial, por exemplo, e geralmente, nesses casos, o ônus da prova é do autor, salvo algumas exceções, claro, dependendo do que vem na contestação, dependendo do que é alegado. Aí nós temos algumas exceções em que quem
poderia provar seria o réu. Então, nós temos que trabalhar sempre com a ideia de que nós temos que provar o direito do nosso cliente, certo? E aí, essa questão do ônus da prova, claro, nós vamos requerer sempre a inversão do ônus da prova, mas não necessariamente o juiz vai deferir essa inversão em razão dessa questão, mesmo que o cliente ele vai ter que provar. E aí, por meio de laudo médico, por meio de exames, por meio de perícia técnica, e aí segue, né? Bom, outro fundamento jurídico que a gente vai utilizar do CDC é o artigo 51, que fala justamente das cláusulas abusivas. Nesse caso, nós vamos utilizar quando envolver o pedido de nulidade. Não são todas as ações, gente, porque existem tratamentos que simplesmente são negados porque não estão no rol da ANS. Mas existem tratamentos que são negados porque tem essa limitação, porque foram excluídos do contrato, e essas negativas que estiverem ligadas diretamente a cláusulas contratuais, aí nós devemos fundamentar também no Código de Defesa do Consumidor e, claro, no artigo 51, que traz que as cláusulas abusivas são nulas, certo? Bom, fora isso, no próprio direito mesmo do cliente, nós vamos trazer os artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se essa pessoa possui deficiência, nós vamos fundamentar. Se for no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem várias normas que trazem sobre os direitos, sobre a fundamentação legal, onde nós vamos poder acrescentar na nossa ação. E também a jurisprudência. A jurisprudência, eu sempre falo para as pessoas que me procuram pedindo algum auxílio, alguma coisa, que tem que sempre colocar uma jurisprudência de outro estado para que, caso haja necessidade de um recurso especial, a gente possa utilizar essa jurisprudência. Então, é importante que a gente coloque de outro estado também, tá bom? Aí nós vamos passar para o pedido de tutela de urgência. No pedido de tutela de urgência, nós vamos seguir, claro, o artigo 300 do Código de Processo Civil, né? Nós vamos demonstrar a probabilidade do direito. E como é demonstrar? É mencionar que aquela pessoa possui plano de saúde, que ela está passando por problemas de saúde, que ela necessita daquele tratamento. E aí tem a parte do risco ao resultado útil do processo, gente. Eu costumo sempre, como uma técnica, né, seguir o que está no código. Antes o código trazia periculum mora e fumus boniuris, então a gente trabalhava com essa nomenclatura. Hoje o código traz risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito, então hoje eu trabalho com essa nomenclatura. E aí nós vamos apontar os riscos que a demora vai trazer ao nosso cliente, né? O risco de agravamento da doença, o risco ou até mesmo de morte, ou o risco irreversível, que seja uma questão irreversível ou de difícil reparação, né? Então, é muito importante que isso fique demonstrado no tópico da tutela de urgência, para que nós consigamos convencer o juiz de que realmente o nosso cliente necessita desse tratamento e que, caso não seja fornecido, esse cliente ele vai ter um agravamento no seu quadro que vai ser difícil a reparação ou até mesmo impossível, né? E aí é muito importante não se esquecer de pedir o arbitramento de uma multa diária, no caso de descumprimento. A multa diária, nos casos das ações contra entes públicos, elas vão para entidades, vão para o fundo da criança, não vão para a parte autora. Mas nos casos de ações contra planos de saúde, a multa diária vai para o autor, para o segurado. Então é muito importante, porque suponhamos que o plano de saúde não cumpra determinado, né, que foi deferido o pedido de tutela de urgência, o plano de saúde não cumpriu e a pessoa teve que arcar com os custos daquele tratamento. Então,
além da multa diária, também é importante requerer o reembolso das despesas que foram tidas com esse tratamento até o fornecimento pelo plano de saúde. E essas duas coisas não se confundem, gente. A multa diária é uma coisa, a restituição das despesas gastas é outra coisa, tá? E aí, por fim, outro ponto importante que não pode deixar de ter no pedido de tutela de urgência é que aquele tratamento seja fornecido até a alta médica. Isso é muito importante, porque às vezes existem tratamentos que fazem uma parte, por exemplo, um módulo ou um início, dá um início do tratamento, depois dá uma pausa, depois tem que retomar o tratamento. E aí as pessoas falam, mas eu vou ter que entrar com uma nova ação? Não, nós vamos já requerer na nossa ação que esse tratamento seja fornecido até a alta médica, certo? Então é importante que não se esqueça de colocar na ação que seja até a alta médica, gente. Bom, e aí, o que eu gosto também de apontar muito nas minhas palestras e tudo, é a questão da perícia técnica. A perícia é um ponto super importante, porque geralmente o juiz nomeia um perito e às vezes passa batido, a gente não verifica se aquele perito é especializado, se não é especializado. E nós temos no artigo 465 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a perícia, que o profissional ele tem que ser especializado. E aí, quando a gente vai pedir uma perícia técnica, ou quando a outra parte pede uma perícia técnica, nós precisamos nos manifestar e requerer que o perito seja um profissional especializado. Caso o perito não seja especializado, nós podemos pedir a substituição desse perito. Outro ponto importante também é que esse perito não pode ser credenciado pelo plano de saúde. Eu já tive ações em que foi nomeado um perito e eu fui verificar, ele era credenciado do plano de saúde. E aí a gente precisa pedir a substituição, porque embora o Código de Ética Médica traga que o médico é isento de qualquer parcialidade, que ele faz o trabalho e tudo mais, de acordo com as necessidades do paciente, do cliente, né? Isso não é uma coisa que nós devemos deixar passar, porque, veja só, se o médico é credenciado do plano de saúde, ele provavelmente ou possivelmente ele terá uma opinião mais parcial para o plano de saúde. Então, nós precisamos impugnar a nomeação desse perito. E qual é o prazo, doutora? Nós temos o prazo de 15 dias da nomeação para nós impugnarmos e pedir a substituição. E essa substituição também pode ser requerida quando não for especialista, gente, que eu já falei que o perito tem que ser especialista. E aí nós temos isso no próprio Código de Processo Civil, que é o inciso 1º do inciso 1 do artigo 468. Esse artigo ele traz expressamente que pode pedir a substituição do perito, se ele não for técnico, se ele não tiver capacitação científica. E é muito importante que o perito ele tenha esse conhecimento técnico, inclusive do próprio tratamento, não só da patologia, mas também do próprio tratamento. Nós temos, por exemplo, as ações de PED-ASUIT, de TERA-SUIT, de fisioterapia. Nós temos outros tipos de tratamento também, mais recentes, tratamentos mais novos que vão surgindo com a tecnologia. E aí, se os médicos não estão acompanhando, desculpa, se eles não estiverem acompanhando tudo isso, eles não vão ter conhecimento do tratamento. Pode ser que eles tenham da patologia, mas hoje nós temos vários tratamentos que são muito eficazes e que há 5 anos, há 10 anos nós não tínhamos. Então é importante que o médico tenha conhecimento também desse tipo de tratamento. E aí, outro ponto que eu gosto de deixar bem claro quando eu vou enviar os quesitos é que o perito ele deve fazer uma análise do cliente, do paciente, não
um laudo baseado unicamente em pesquisas de artigos científicos. Por quê? Os artigos eles são feitos de forma genérica. Nós estamos num processo, num caso concreto. O caso concreto exige uma análise concreta e por isso nós precisamos que esse perito ele realize uma consulta, uma avaliação clínica que vai levar em consideração os exames apresentados, laudos, enfim, todos os materiais apresentados na hora da perícia. E aí também é importante que tenha vídeos, se for o caso de habilitação, de reabilitação, de fisioterapia, laudos do fisioterapeuta, para que o médico tenha o conhecimento do paciente, né, do cliente, e que ele possa emitir um laudo com base na avaliação clínica dele, e não simplesmente em artigos científicos. Então é importante que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, já orienta seu cliente, olha, vai filmando, vai tirando fotos, existem protocolos de avaliação, no caso de tratamentos de reabilitação motora, tem alguns protocolos de avaliação, tem o GMFM, tem outros protocolos que podem ser utilizados, e se nós tivermos esses protocolos, os resultados, a mensuração da evolução do paciente, fica muito mais fácil, tanto para o perito como também para o juiz julgar esse caso. Então é importante que nós apresentemos, que a gente tenha elementos para que o perito possa se basear, para que o juiz possa se basear e ver que realmente é necessário. E quando é deferido esse pedido de tutela de urgência, nós temos um ponto a mais, porque enquanto ocorre o trâmite processual, esse paciente ele pode se beneficiar desses tratamentos e, claro, isso vai ser utilizado também em favor dele próprio, no caso de reiterar o pedido de procedência da ação. Então é super importante isso. E aí, um outro assunto super importante que agora tem se falado muito é a questão do rol da ANS. Se é taxativo, se é exemplificativo. Bom, nós temos aí uma decisão da quarta turma, né? É o RESP 1733013 do Paraná. E essa decisão, ela traz que o rol é taxativo. E o que significa isso? Se o rol é taxativo, só pode ser fornecido, na verdade, o plano de saúde só tem o dever de fornecer os tratamentos que estão no rol da ANS. Se não estiver inserido no rol da ANS, o plano de saúde, teoricamente, não é obrigado a fornecer. E aí, nós temos essa decisão, que ela está sendo utilizada em várias demandas, em várias ações dos planos de saúde, contra os planos de saúde em sua defesa. Mesmo depois, os planos de saúde têm juntado essa decisão, têm feito pedido de improcedência da ação com base nessa decisão. E aí a gente precisa analisar alguns pontos, algumas peculiaridades. Sempre que tem alguma decisão nesse sentido, nós precisamos ler o acórdão, nós precisamos ler a ação e verificar se há uma coerência no pedido da ação entre a ação do meu cliente e a ação que foi discutida naquele recurso. E aí é muito importante que a gente tenha essa fonte de pesquisa para nós também fundamentarmos a necessidade do tratamento, que não é a mesma coisa, as peculiaridades de cada caso, que o caso do RESP da quarta turma é diferente do caso do meu cliente. E também nós temos uma decisão da terceira turma, gente, que é contrária à decisão da quarta turma. Que a decisão da terceira, ela diz que o rol é exemplificativo. E aí, quando diz que o rol é exemplificativo, nós temos o básico, que é o que está no rol da ANS, que é o mínimo. E aí nós sempre trabalhamos com essa linha, que é o rol mínimo dos tratamentos que os planos de saúde devem fornecer. Mas nós temos também, como o rol é exemplificativo e traz, a própria ANS traz que é exemplificativo, que esse rol ele é o básico, nós podemos sim requerer outros tratamentos que não estão no rol da ANS. E aí entra essa decisão da terceira turma, né, que está de acordo
com essa linha de pensamento que o rol é exemplificativo. E aí, no estado de São Paulo, nós temos aqui também as súmulas 96 e a súmula 102. Se o rol for considerado taxativo, essas súmulas são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Gente, para quem mora em outros estados, aí tem que consultar o Tribunal de Justiça de cada estado, verificar qual é o entendimento, tá? No estado de São Paulo, nós temos a súmula 96, que diz que, havendo expressa indicação médica de exames associados à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento. E o que significa isso? Que os tratamentos, que a patologia, né, esteja coberta no contrato, esteja no rol da ANS, o tratamento não pode ser negado. Então, se tem uma doença, por exemplo, câncer, está no rol da ANS, então os tratamentos para câncer não podem ser negados. Então, essa é a linha de entendimento que traz essa súmula. E aí, é claro que essa súmula iria de encontro à decisão da quarta turma, que fala que o rol é taxativo, mas nós temos ainda a decisão da terceira turma, né, que traz que o rol é exemplificativo. E também, por fim, nós temos a súmula 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também, que diz que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sobre argumento de sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Então, nós temos aqui no estado de São Paulo essas duas súmulas que nos dão uma base, nos dão um suporte para que a gente consiga fundamentar a nossa ação, né, com base nessas súmulas, com base no entendimento da terceira turma do STJ. E aí, as ações, elas devem sempre seguir esse padrão, essa orientação, porque nós precisamos traçar uma estratégia para o nosso cliente. Então, é claro que quanto mais fundamento, quanto mais argumento você se utilizar, quanto mais possibilidades você vai ter. Então, quanto mais você conseguir fundamentar o seu pedido com base nas súmulas, nas leis infraconstitucionais, nas leis constitucionais, na lei constitucional, nós vamos conseguir com que nós consigamos o êxito na ação do nosso cliente. Agora, o juiz, ele está lá sem ter o conhecimento. Então, nós que trabalhamos na ação da saúde, nas ações na área da saúde, nessas ações, a gente vê a necessidade do nosso cliente, a gente sabe que realmente aquela pessoa está precisando, o médico, ele já prescreve o tratamento que é o melhor tratamento para o cliente, e aí, no fim, acaba que o juiz, ele precisa ter conhecimento de todos esses elementos para que ele possa conseguir dar uma decisão também coerente, uma decisão realmente com base nos elementos que nós apresentamos. E aí cabe também, claro, um estudo sobre a patologia, que eu já mencionei para vocês, sobre o tipo de tratamento, e é essa a nossa função. Eu sempre falo que quem trabalha na área da saúde, a gente tem não só uma profissão, uma função, mas nós temos também uma missão. E eu espero ter auxiliado um pouquinho. A cada dia a gente vai conversando um pouquinho mais sobre as ações de direito à saúde. Nós fazemos vários tipos de ações. Nós fazemos ações relacionadas a pessoas com deficiência, reajustes de planos de saúde. Então, a cada dia nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre cada uma delas e eu espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento. Fico muito feliz, agradeço a presença de todos vocês e eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida para responder. Desejo a todos uma excelente noite. Eu fico aqui à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Vamos lá. Caso tenha alguma dúvida. Deixa eu ver aqui.
Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu só desligar, porque agora a gente vai precisar, pronto, dos óculos, né? É possível entrar com ação contra o plano de saúde? Calma lá. Vamos lá, gente. É possível entrar com ação contra o plano de saúde e ação contra os entes públicos, é isso, né? Ó, é possível sim. O que que acontece? Quando no plano de saúde tem a coparticipação, é super importante que a gente tenha a preservação do nosso cliente, né? Porque a coparticipação, gente, a gente já falou sobre isso no vídeo que a gente fez um outro vídeo. Mesmo nas ações judiciais, o cliente tem que arcar com o valor da coparticipação. Então acaba ficando um pouco oneroso. Nós podemos sim entrar com ação contra o plano de saúde e contra o ente público, requerendo o mesmo tratamento. Aí seria uma ação que nós teríamos que dividir, entrar com uma ação baseada no Código de Defesa do Consumidor, que é contra os planos de saúde, e aí outra ação baseada na Constituição Federal, inclusive a ação dos planos de saúde é na vara civil, a dos entes públicos, baseada na Constituição Federal, ou é na vara da infância e juventude, quando é criança, ou é na vara da fazenda pública, tá, gente? Então é possível sim. Vamos ver aqui. Se o plano for de empresa, o empregado for demitido no transcorrer do tratamento. Bom, nesse caso, o que é que pode ser feito? Geralmente, a pessoa que é demitida, ela tem uma carência de 2 anos no plano ainda, tá? Tem alguns casos que são 5 anos, mas se a pessoa for demitida, geralmente ela tem essa carência de 2 anos de permanecer no plano. Se passou esses 2 anos do plano de saúde e ainda assim ela estiver em tratamento, é possível requerer a continuidade desse tratamento e até mesmo requerer a manutenção do titular e dos seus dependentes do plano de saúde, viu? É isso aí. Gente, mais uma vez, eu vou convidar vocês para olharem o nosso site, que é www.gislainemartinsadvocacia.com.br. Lá tem alguns artigos, tem o blog, tem as áreas de atuação. Eu convido mais uma vez vocês a conhecerem o nosso trabalho, tá bom? Bom, acho que é isso. Eu desejo uma excelente noite para todos e que quinta-feira que vem nós estaremos aqui com mais dicas sobre direito à saúde. Até lá!